O vírus, nós nascemos com o vírus do pecado, porém Deus nos deu o EPI, equipamento e proteção individual. Qual é? A oração, né? E é o relacionamento com Deus. Como é que você tem um relacionamento com Deus? Orando. Orando, nós somos loucos, porque muitas vezes, oh, Senhor, nosso Deus, você nem está vendo Deus nem nada, mas Ele está de olho em nós. Então por isso que nós somos chamados de loucos, porque no momento da nossa fraqueza nós chamamos o peso pesado, né? Que é o nosso Deus. Então, se vocês quiserem, abra suas Bíblias em Romanos capítulo 4, versículo 17. Ali remete tudo ao que era. Porque o Antigo Testamento, ele realmente é uma preparação para o Novo Testamento. Ali em Romanos capítulo 4, 17 diz assim: como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Vocês foram alguma coisa? Se eu pensar um pouquinho, olha, fui um lixo na minha vida, a mão cheia de sangue, imundo em todas as relações, mentiroso, gozador, contador de piada, bêbado. Agora, rapaz, agora que Deus me aceitou, não fui eu que aceitei o Senhor, não. Porque por mim estava muito bem lá, olha, eu não sinto. Um abismo leva a outro abismo. Eu vivia, dormia na calçada, fazia xixi na calça, qualquer coisa, porque minha esposa tinha que me buscar. Agora que Deus me tirou desse lamaçal, eu não posso aceitar um abraçar um bêbado ou dar um café forte para ele quando ele bate na minha casa. É essa situação que eu sempre digo, como é que você não vai entender de alguma droga? Sabe por que muitas vezes tiram o que não são para envergonhar os que são? Porque se nós não entendemos a transação das drogas, podemos ser curiosos. Já contei aqui o fato de um pastor querendo ver esse camarada, ele começou a fumar com um camarada. Não precisa fazer isso. Ele viciou-se também. Então o que ocorre conosco? Vai com Deus, hein? Nós precisamos haver isso aí, conhecer. Porque a própria palavra diz, como é que se vier um rei, uma batalha contra você, ele tiver 20 mil homens e você se fizer 10, você tem que conhecer, tem que se entregar, tem que ver. Você tem que conhecer. Tem pessoas que quando a gente fala que estava lendo um livro de Umbanda, um candomblé, tudo, mas por quê? Porque é bom para você aprender. Se você já está arraigado na sã doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo, pode vir o que for, marola que você quiser, porque você está firme. Você sabe que essas outras situações é concernente à fraqueza das pessoas, porque se eles souberem, a sã doutrina vai largar isso, porque justamente os outros estão o quê? Adorando ídolos, imagem, madeira, tal, isso, tal. Então nós estamos arraigados nisso. E Deus nos dá a fortaleza de a gente conhecer e falar para as pessoas, para que não, puxa, a vida chegou, não, vou experimentar. Não é experimentar coisa nenhuma. E não precisa brigar, nem nada não, porque quem vai julgar é o nosso Deus, não é isso? Mas vamos lá mais um pouquinho. 1 Coríntios, capítulo 1, 27 diz: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E o 28 diz assim: Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são. As que são. Entra muito aqui soberba, porque eu sou isso, porque aquilo, você, inclusive também tem pior coisa é quando a serva se torna patroa.
Ao contrário dela, falou, eu já fui serva, agora eu vou ter mais amor com as servas do que com as patroas. Ela fica mais violenta. Inchou-se, orgulho. Mas veja só, quais que Deus, são 5 coisas que Deus tira. As coisas loucas, as fracas, as vis, as desprezíveis que não são. São 5 coisas que o nosso Deus retira, né? Puxa vida, eu fui vis, quantas coisas, tá? Eu fui desprezíveis. Eu passava, a turma só falava, e lá vai aquele bêbado, não sei, só falava, tá? Hoje, pela graça e misericórdia, a hora que eu passo, ô pastor, olha, veja só. Aonde é que ele nos colocou? Ele fala que ele vai colocar nós como os príncipes. Nós estamos aqui entre nós, somos príncipes. Mas uma das outras coisas que tem relacionamento com Deus, orações. Efésios capítulo 6, 12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra potestade, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Sabe por que isso? Porque quando você ajoelha ou você está falando com Deus, a tua oração sobe. E mesmo que você ore um pouco errado, o Espírito Santo não dá gemidos espremidos, não. Ele coa, leva para a luta, porque a luta é celestial. Tanto é, vocês imaginam, precisou vir. Eu ia falar justamente, Miguel, o anjo Miguel, o arcanjo Miguel, para salvar o arcanjo, não é? Gabriel, porque foi impedido por Satanás, pelos demônios. E isso ocorre hoje, espiritualmente, nas esferas espirituais. Os anjos estão lutando contra os outros. E é a nossa oração que nos dá força, que limpa nossos caminhos. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Como é que nós destruímos? Pelos nossos pedidos, pelas nossas orações. Querem um exemplo? Enquanto Pedro estava dormindo, preso, né? A igreja estava levantando a oração. O que aconteceu? Tremor, né? Nem ele percebeu, nem ele ficou atônito. Precisou o anjo empurrar ele para fora, porque ele estava atônito quando destruía, caía todo lá. E não é a prisão daquele tempo, irmão, não era como agora, não. Você fica livre, tem todas as regalias, como se estivesse fora. Lá era aguilhão mesmo, amarrado nos pés e nas mãos. E ele se tornou livre. Por que isso? É porque o nosso Deus é o Deus do impossível, não há nada que Ele não possa quebrar e se livrar. O que a palavra faz? Hebreu 4, 12. Sabe? Não é que nem uma espada, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é viva, eficaz, ela não volta não. Quando alguém fala esteja curado em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, não é que Ele está te dando como pastel, não, rapidamente. Você pode ainda amanuensamente, amansando, hoje, amanhã, você está bem. Quantas vezes nós vemos, eu mesmo estava com problema de tanta, não podia nem respirar quinta-feira, mas eu fui para a igreja por causa do rim. Graças a Deus termina. Sabe por quê? Porque a igreja é o lugar, é o PS nosso. E nós deixamos, porque eu estou mal, não sei o quê. É ali que nós vamos receber a bênção. Eficaz. E ela é eficaz, ela não deixa para depois, não, ela quer. E mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma. O que é a divisão da alma? Ela divide onde é bom o que é ruim. Ela não vai te dar nada de ruim. Se você vai na igreja e está pedindo para o Senhor da tua casa, que também diz, quero falar com Deus, entra no seu quarto e fale com Deus. Ele não vai te dar dores piores, não. Ele vai te curar, porque tudo que você pedir, Ele fará.
E do Espírito. Ó Espírito, quando você começa a orar também há uma divisão. O espírito mal não encosta em você não. Porque você está pedindo a presença de Deus. Você está pedindo o Espírito Santo. Você está pedindo que os anjos não virem as costas para você. Porque quando nós fizermos alguma coisa errada, diferente, o Espírito dá gemidos inexprimíveis. Do Espírito e das juntas e médulas, ou medulas, né? O que é junta, medula? Se todos nós fazemos medula, justamente esse base porosa e lodosa que passa pela espinha. Se nós quebrarmos, pelo menos aqui, muitas vezes nós não geramos o cérebro, é onde vem para o cérebro, é uma coisa mole e pastosa. E apto para discernir os pensamentos. Nossos pensamentos qual é? Discerne se é bom, se é ruim, porque o Espírito Santo testifica as coisas. E as intenções de coração. Tudo que você fizer ou tem intenção de fazer, peça a Deus o caminho, porque não é do coração que saem todas as coisas. Se você tiver coisas ruins no coração, é dali que vai fazer. Porque diz que a boca fala o que tem um coração. E o que Deus determina? Que nós devemos ter palavras edificadoras. Não é? Não foi assim com Josué? Não temais, não faloei. Né? Porque nós devemos principalmente ter as palavras deste livro. Nós temos que guardar, amém? Eu pouco ouvi